Posso alimentar os filhotes recém-nascidos? Essa é uma pergunta que eu ouço muito, né, para quem está iniciando a criação. E nesse vídeo eu vou tirar dúvidas. Vou falar 4 fatores que influenciam ao alimentar os filhotes nos primeiros dias de vida. Se você não me segue aqui no canal Pintacilgos Brasileiro, seja um inscrito e aumente a nossa comunidade. Já deixa um like nesse vídeo e no final do vídeo comenta e compartilha. Bom, pessoal, dentre as mensagens que eu vejo nos comentários dos vídeos, eu sempre vejo uma recorrente. Eu preciso ajudar a mãe a alimentar os filhotes? De quanto em quantas horas eu tenho que alimentar os filhotes? Quando que eu devo parar de alimentar os filhotes? São perguntas frequentes e essas dúvidas eu já tive. Porque quando a gente vê o filhotinho, quer ver sempre ele com o papinho cheio, né? Quer ver sempre a mãe alimentando. Parece que ela é uma máquina, tem que toda hora estar lá, o alimentando. E não é bem assim que funciona. A ave, ela tem fases desde que ela nasce até sair do ninho e principalmente quando a mãe para de alimentar os filhotes. Primeiro conceito aí que vamos estar abordando é anticorpos. Os primeiros dias, né, a alimentação deve ser apenas da mãe. Conforme os filhotes vão crescendo e precisam um pouco mais de alimento, se você tiver essa condição de ajudar a fêmea a alimentar os filhotes, ok, isso vai ajudar. Mas de início não é necessário. Até porque nos primeiros dias de vida o filhote precisa mais de calor, o alimento tem que ser mais molinho, então muitas vezes a fêmea come o alimento, deixa por mais tempo no seu papo e depois ela regurgita aquilo mais molinho. Tanto que um inscrito falou assim: ah, Israel, a minha fêmea está com filhote, mas não fica, né, igual a fêmea que você mostrou no vídeo, na beiradinha do ninho, alimentando o filhote. Eu falo, olha, quando eles são pequenininhos, normalmente a fêmea se preocupa muito em aquecê-lo, em os aconchegar, né? E aí depois, mesmo ali no ninho, ela vai colocando comida no papinho do filhote sem precisar sair do ninho. Então isso acontece sempre nos primeiros dias. Então, pessoal, o primeiro conceito que é deixar a mãe alimentar os filhotes nos primeiros dias é para aumentar a imunidade da ave e melhorar os anticorpos da ave. Isso é passado aí de mãe para filhote, entendeu? Então, se você não precisar ajudar, não ajude. Quanto menos interferência sua nesse processo, melhor. A gente só vai ajudar quando for realmente necessário. Tá? Outro detalhe, quantidade, né? Quantidade. Como eu falei, quando o filhote está muito novinho, recém-nascido, se você observar, a fêmea nunca extrapola a quantidade, põe muita comida. E até o filhote não fica pedindo comida com tanta frequência. Ele come um pouquinho, já se aconchega um pouquinho. Então, se você vai fornecer papinha ali, você pode oferecer uma quantidade que para o sistema digestório da ave, naquele momento, não é adequado. Você vai fornecer muito alimento e principalmente alimentos industrializados que não vai ser tão adequado para aquele filhotinho naquele tamanho. Por isso que o ideal é, se você for fornecer alimento, forneça quando ele já estiver mais grandinho, acima de 5 dias, 6 dias. Por quê? Porque ele vai, né, poder comer um alimento mais sólido, você consegue colocar um pouco mais de comida sem se preocupar, entendeu? No começo da minha criação, eu perdi filhote e foi com problema digestivo. Eu não sei se foi o tipo de alimento que eu dei ou se foi muita comida que eu ajudava. Mas eu lembro que quando eu percebi o intestino dele, principalmente, ele estava com prisão de ventre.
Então, eu já perdi filhote com isso, ajudando o filhote bem pequenininho, e depois, quando ele foi crescendo, teve problema digestório. Podia ser uma questão genética? Sim, poderia. Mas depois que eu parei de fazer isso, não aconteceu mais isso. Entendeu? Então, assim, esse é o meu manejo, é a experiência que eu passo. Eu evito alimentar filhote quando são recém-nascidos. Porém, né, eu fico atento com as mãezinhas de primeira viagem. É interessante você não mexer com os filhotes quando eles estão nos primeiros dias, é a relação calor, a relação aquecimento. Nos primeiros dias, pessoal, a ave ainda não tem pena, não tem canhão, não tem nada. E o corpo dela precisa produzir as penas, precisa produzir estrutura. E o corpinho dela não pode ficar gastando energia só para digerir aquele monte de alimento e principalmente, né, ficando fora da sua mãe aquecendo ele. Então, um dos fatores aí que não é ideal você estar mexendo é que nesses primeiros dias a mãe fica praticamente o tempo todo em cima do filhote, aquecendo eles, né? Então, a sua interferência ali deve ser mínima, possível. Numa dessa que você vai ver, vai averiguar e tudo, a fêmea pode acabar abandonando o filhote e não voltando mais para aquecer e você perde aquele filhote. Coisa que é diferente, como está essa fêmea aqui, ó. Não sei se vocês podem ver, ela está pulando. Essa fêmea está com 3 filhotes. E por que que ela não fica no ninho e eu não me preocupo? Porque os filhotes, como vocês podem ver aqui, ó, já tá com o papinho bem cheio. Olha, galera, como tem muito alimento, tá vendo? Papinho bem cheio, tá vendo? E tão bem empenujadinho. Então essa fêmea aqui, ela sai mais do ninho, porque os filhotes já estão grandinhos, né? E eles já têm um pouquinho de pena e um aquece o outro. Essa fêmea aqui, quando ela tá com filhote recém-nascido, às vezes para eu ver um trabalho danado. Mas como é uma fêmea criadeira, às vezes eu tiro ela e dou uma olhadinha. Então, para vocês verem, ó, a fêmea está fora do ninho desde que eu comecei o vídeo, mas olha o papinho como tá cheinho, tá vendo? Ó. E aqui um filhote aquece o outro. Então, o terceiro fator é o fator calor. Você evitar de mexer para os filhotes não perder calor, porque senão eles vão demorar a se desenvolver, né? Ó, coloquei lá, ela já foi dar uma olhadinha, tá vendo? E continua comendo couve. Eu não sei onde ela vai colocar tanto alimento no papinho desses filhotes. E observe que quando eles estão desse tamanho, eles pedem muita comida, mesmo estando com o papinho cheio. Então, até você alimentar filhotes quando pequeno, são esses detalhes que você tem que observar, tá? Não alimentar os filhotes quando eles são recém-nascidos, quanto menos você interferir, melhor. Deixar com que a mãe sempre alimente os filhotinhos nos primeiros dias é muito importante, pois isso vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico e criar anticorpos, né? E não mexer nos primeiros dias evita com que a ave perca calor. Eu falo dos filhotinhos. Nesses primeiros dias, ela precisa de aconchego, de calor, porque ela está se desenvolvendo, né? E aqui, quando eles são pequenininhos, você pode perder, né, a mão de quantidade, certo? De quantidade e principalmente se o alimento é mais sólido ou menos sólido, beleza? Quem gostou dessa dica, já deixa um like. Quem não é inscrito, já se inscreva-se no canal e compartilhe para aquela pessoa que quando nasce um filhotinho, não deixa ela em paz. Aqui eu já passei por essa fase, graças a Deus, mas essa ansiedade de ver se está tudo bem, se está tudo ok, é super natural e eu entendo vocês. E este vídeo foi para responder algumas pessoas que sempre me perguntam com relação aos filhotes, se pode alimentar eles ou não. Poder pode, mas sempre no momento ideal. Fui!